Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno do canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, sexta temporada de The Walking Dead. Muitas surpresas, mortes, a chegada do Negan, os salvadores, Meg grávida, Carl usando tapa-olho, Michonne e Rick se envolvendo e novos dramas e situações mais cabulosas. Vamos falar dos bastidores, as melhores cenas, curiosidades, após a vinheta, não sai daí. The Walking Dead, sexta temporada. O Scott M. Gimple continua como showrunner. Após serem aceitos em Alexandria, Rick e seu grupo agora travam um novo desafio. Agora eles precisam enfrentar uma manada de zumbis que estariam em direção a Alexandria. Porém, um grupo de saqueadores invadem a cidade, além da chegada dos salvadores. Dessa vez, eles têm algo a temer, porque nunca toparam com situações dessa natureza. Essa temporada contém 3 episódios prolongados, em torno de 90 minutos. Antes de começar a falar da série, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curte o vídeo se você gostar, comenta se você gosta de The Walking Dead ou não, qual a sua cena preferida dessa sexta temporada, você gosta do Negan, você gosta dos lobos, qual o personagem mais interessante, quem evoluiu mais, qual a cena que te deixou com raiva, vou falar dela aqui que eu sei qual é. Me dê dicas de outras séries para trazer para o canal também, lembrando que esse vídeo tem spoiler, então se você não assistiu, vá assistir, depois volta aqui e assiste o vídeo. Então, vamos para a série. Bom, após o que o Rick fez ao Pete, a gente acompanha a série meio que num flashback em preto e branco, e atualmente que é o Rick montando a estratégia para impedir que a manada de zumbis que estavam numa pedreira vão para Alexandria. Então a Diana está de luto, o Morgan não compreende mais quem é o Rick, fica falando sobre esse negócio da vida, que não se pode executar ninguém. E eles descobrem os zumbis na pedreira, então é preciso montar uma estratégia antes que eles saiam dali, tem uns caminhões cercando, e vão para a cidade. Não demora muito, o caminhão desaba e começa o corre-corre, eles têm que executar o plano. Tudo vai aparentemente bem, o Daryl, a Sasha e o Abraham vão levar o grupo de zumbis para um lugar bem afastado. Tem um novo morador que chega, que é o Heath, interpretado pelo Corey Hawkins. Ele estava fora de Alexandria em missão. Tem um outro babaquinha ali chamado Carter, que tenta tomar Alexandria enfrentando o Rick, mas depois ele é mordido por um zumbi. Enquanto o Rick está aí apontando a arma para o Carter numa cena, o Andrew Lincoln, para causar tensa cena, para ficar mais envolvido, socou a parede de verdade. Eu li na curiosidade que dá pra ver o buraco. Eu não vi, que não tiraram o buraco na parede, ele aparece na cena. Outro personagem que fica recorrente é o Tobin, que tem até um envolvimento com a Carol. Ele é interpretado pelo Jason Douglas. Tudo indo muito bem quando a gente ouve um barulho de uma buzina intermitente e os zumbis começam a caminhar em direção a Alexandria. Tem um flashback que mostra como a Enid chegou a Alexandria e o seu mantra, JSS, significa Just Survive Somehow. Conhecemos também a Denise, que ficou no lugar do Pete, interpretada pela Merit Weather. Ela tem experiência quase nula e nesse dia ela tem o desafio, que é salvar os moradores atacados pelos lobos. E começa o pânico, eles invadem Alexandria, esquarteja, toca o terror mesmo. A Jess, o Spencer, o Aaron, a Rosita matam humanos pela primeira vez. E a Carol, mais uma vez, vai lá, se disfarça de um dos lobos e vai matando eles. Vai ao arsenal, distribui as armas. O Morgan que não. Não, ele luta aí com um grupo, mas não mata ninguém. E deixa até escapar. O buzinaço foi um caminhão desgovernado que acertou a torre da igreja e alguma coisa ficou presa na buzina e causou essa confusão toda. A carne de tartaruga que a Enid come no começo do episódio, na verdade eram asas de frango com molho vermelho. Um erro ali, né? Um dos cadáveres em chamas, dá pra ver que ele está em cima de um tapete. Foi algum erro de suporte ali que não foi corrigido na pós-produção. Os eventos desse episódio aqui agora ocorrem junto com JSS, o anterior. O Glenn, o Nicholas, o Heath e a Michonne estão escapando ali dos zumbis. Tem algumas baixas, alguns morrem. O Nicholas já bem afetado por tudo que está acontecendo, os zumbis ali cercando. Só resta a Michonne, o Heath e o Scott. Tem uma cena do Rick correndo pela estrada quando encontra alguns walkers. E ele acaba cortando a mão sem querer. Uma referência à mão que ele deveria ter perdido, né? Ele ainda é atacado por 2 lobos, mata, depois chegam outros, ele atira.
e vai em direção a Alexandria. O carro dá problema, ele é cercado por walkers, ufa. E a cena que deixou todo mundo com raiva, quando o Nicholas se mata, agradece ao Glenn e tira a própria vida. Só acho a cena um pouco estranha, porque ele atira aqui e o sangue vem na outra lateral no Glenn. Nicholas cai por cima do Glenn e aí cai no meio dos walkers. Parece que ele teve o intestino aberto, a barriga, e morreu. O povo ficou bem revoltado na época. Eu já sabia que não iam matar ele ali. Aí tem um episódio que mostra o Morgan assumindo esse mantra de que toda vida é preciosa. Ele estava muito revoltado ainda com a morte da esposa, a morte do filho, e conheceu um homem chamado Eastman, interpretado por John Carroll Lynch. Era um psiquiatra forense. Então ele passa o episódio inteiro tentando ensinar o Morgan como controlar toda essa raiva e ter uma perspectiva, uma nova visão da vida. O Morgan vai aprendendo a técnica. Num determinado trecho, o Eastman é mordido por um zumbi e aí morre. Porque o Morgan estava explicando tudo isso num episódio só pro Owen, um dos lobos que ficaram ali. O Morgan não quer matá-lo. O nome do Steven Yeun foi removido da abertura desse episódio para tentar despistar aí o público se o personagem morreu ou não. O Rick retorna para Alexandria cercado por vários zumbis que passam a ficar ali no muro. Ele faz um discurso motivacional para os moradores, mesmo com alguns querendo sair da cidade. Uma moradora até se suicida, é revelado que o Spencer tem problema com álcool e a própria Diana não tem condições emocionais para liderar nada. Esse episódio também revela que a Denise é lésbica ou bissexual, ela tem um caso com a Tara. O Aaron ajuda a Meg a reencontrar o Glenn, chega num momento lá, eles estão no esgoto, tem uns zumbis nojentos ali, e ela revela para ele que está grávida. Provavelmente esses dois walkers sejam moradores de Alexandria que foram banidos da cidade. Falando em efeitos práticos, maquiagens, efeitos especiais, tem aquela cena do walker preso no caminhão, no começo da temporada. Esses do esgoto com a Meg e o Aaron, sensacional. Tem a estufa com eles envoltos em vidro. Tem queimados na floresta. Tem um cheio de musgo, até com uma flor, sensacional. Pena que é muito rápida a cena. Tem o zumbi que a Denise encontra numa farmácia, uma cena bem assustadora e forte. Corpos deles espalhados pelo chão, o estado avançado de putrefação. A Sasha, o Daryl e o Abraham chegam ao ponto do plano de liberarem os zumbis, eles poderem voltar para a cidade. Mas eles são atacados por homens misteriosos. O Daryl se separa do Abraham e da Sasha e vai parar numa floresta. Lá ele encontra o Dwight, interpretado por Austin Amelio, a Sherry, interpretada por Christine Evangelista, e a sua irmã Tina, interpretada por Liz E. Morgan. Os três estão fugindo de algum lugar. Eu gosto desse cenário da floresta queimada, dá uma diferença, né? Mas um episódio só para isso eu acho que é encheção de linguiça. Aí o Daryl consegue fugir deles, depois, como a Tina precisa de um medicamento, de glicose, ele volta. Ficam amigos ali, se escondem de uns homens armados, que até então a gente não sabe quem são. Na estufa, a Tina se aproxima de dois cadáveres, provavelmente pessoas que ela conhecia. Só que eles estão vivos ainda, vivos, e mordem ela, e ela morre. No final, o Dwight e a Sherry roubam a moto e a besta do Daryl. Também a Sasha e o Abraham ficam mais próximos. A gente sabe que eles têm um caso ali que não é caso muito bem, eu acho que é mal desenvolvido. Claro que o Glenn não morreu. Ele conseguiu ficar por baixo, dar uma caçamba de lixo, até os zumbis se dispersarem, ele no meio deles. Ficou bem desnutrido, com sede, cansado, esgotado. Ele encontra com a Enid e no final desse episódio ele solta uns balões e aí a Meg vê que o marido está vivo. Aí o Rick tenta bolar planos para livrar ali os walkers que estão cercando Alexandria. Eu acho legal que a Rosita também ensina os moradores a se defenderem com facões e o Spencer ainda se arrisca tentando atravessar pelos walkers, leva uma puta bronca do Rick, esse cara é um problema. No final a torre da igreja cai, derruba o muro e os walkers invadem Alexandria. E começa aquele corre-corre, o grupo se separa, cada um se esconde num lugar, a Meg fica presa na torre, uma cena bem tensa. A Diana acaba sendo mordida, depois ela se transforma e lá na floresta o Spencer a mata. O Rick, o Gabriel, o Ron, a Michonne, a Jessie, o Sam, o Cal ficam encurralados na casa. O que resta fazer? Vamos nos cobrir de tripas dos zumbis. O Morgan leva a Denise até o Owen para ajudá-lo. Depois ele a faz de refém, ele sai no meio dos zumbis e num ato ali até de bondade, eu acredito esse lobo aí que mata pessoas,
ele se sacrifica pela Denise para protegê-la. A Carol estava desconfiada de que o Morgan estava aprontando alguma coisa, ela entra até em confronto com ele ali. Tem uma tradição aqui em The Walking Dead que morre uma personagem feminina, sempre na mid-season finale. A Sofia, a Penny, a Megan, a Beth e agora a Diana. O desenho do Sam, de um garoto amarrado numa árvore, com zumbis vindo atrás dele, representa o que a Carol ameaçou ele lá atrás. E as formigas ali ao redor de um prato de comida no quarto do Sam representam os walkers que vão invadir a cidade. O Daryl, a Sasha e o Abraham topam com uns caras muito esquisitos que dizem: agora vocês pertencem ao Negan. Pegam as armas, só que aí termina de uma maneira sensacional. O Daryl pega uma bazuca e atira míssel, destruindo os caras, voando pedaço para tudo que é lado. Foi uma arma que o Abraham achou anteriormente. Bom, e aí temos a cena com a sucessão de mortes. Primeiro o Sam é mordido, depois a Jessie, o Rick corta a mão dela para poder soltar do Carl, o Rowan, com raiva, pega a arma e aponta para o Rick, a Michonne atravessa a espada no menino e ele atira no olho do Carl. Tem a cena depois do Rick pedindo que o filho reaja, é uma cena até bem bonita, a atuação do Andrew Lincoln mais uma vez segura bem o momento. Quem ajuda é a Denise. E o Rick começa a surtar, vai matando um por um dos walkers, e aí os moradores se motivam a também defenderem o lugar deles. No fim, chega o Daryl atirando um míssil, depois de jogar combustível num lago ali na cidade, e aí os zumbis caminham em direção ao fogo, e aí morrem todos. Legal, porque tem uns cortes mostrando eles atacando um por um dos personagens. Finalmente eles se uniram para fazer algo bom. E esse é o episódio mais bem classificado no IMDb, 9.6. Realmente um episódio muito legal. O Rick e o Daryl saem em busca de suprimentos, mantimentos e topam com um cara que tem habilidades bem especiais, que é o Paul Lovia, ou Jesus, para os mais íntimos, interpretado pelo Tom Payne. Ele é habilidoso, rouba o veículo deles. Esse episódio, para mim, é uma espécie de Papaléguas e Coiote, uma atrapalhada atrás da outra. Eles retornam com Jesus para Alexandria, prendem ele, aí o Rick e a Michonne se pegam, e no final do episódio, o Jesus aparece no quarto deles, com eles nus, falando: precisamos conversar. Tanto o Andrew Lincoln e a Danai Gurira concordaram que deveria ter uma cena de nudez ali para apimentar um pouco a série, que isso não estava no roteiro não. Há um salto de 2 meses entre esse episódio e o anterior, só que isso depois é contrariado pelo próprio Abraham, quando ele mencionou que se passou apenas 1 mês desde o último episódio. Então Jesus fala de uma comunidade chamada Hilltop, para que eles possam trocar comida, armas, enfim. O problema de Alexandria é que o estoque de comida é baixo. Rick, Glenn, Michonne, Abraham, Daryl e a Meg seguem para lá. No caminho, encontram moradores da comunidade de Hilltop. Conhecem o Dr. Alan Carlson, que já se propõe a fazer o parto da Meg, em agradecimento por terem ajudado. Ele é interpretado pelo R. Keith Harris. Chegando lá, eles conhecem o Gregory, interpretado por Shandai Berkeley. Ele é o líder dali, eu acho ele muito escroto. A Meg conversa com ele a pedido do Rick. Ele fica chamando de Natalie, depois ela se impõe, diz que o nome dela é Meg e que ele tem que fazer um acordo com eles. Tem um rapaz, Ethan, voltando, dizendo que 2 deles foram mortos pelo Negan. E ainda mantém um refém, que é o Craig. O Ethan esfaqueia o Gregory, mas aí ele não morre. O Rick mata o Ethan. Para variar, fica coberto de sangue. E aí eles ficam sabendo sobre os salvadores. E o grupo do Rick está confiante que eles vão resolver esse imbróglio. Então entram num acordo com o Gregory. A gente mata esses salvadores e vocês fornecem alimento pra gente. Então o Rick retorna a Alexandria, diz que eles vão ter que lutar contra esses salvadores. O Morgan não concorda. Depois eles decidem atacá-los. O Abraham termina com a Rosita. Não sei o que eles tinham, mas ele termina. E tem a cena lá das 3 cabeças. O Rick pega um e soca para poder parecer o nariz mais com o Gregory. Uma das cabeças a serem escolhidas, ali decepadas para serem do Gregory, foram esculpidas depois da do Greg Nicotero. E ele também atuou com cabeça decepada no filme Day of the Dead, do George A. Romero. Também tem a cabeça do Johnny Depp ali. Então eles seguem até as instalações dos salvadores, matam todos dormindo, quer dizer, a maioria dormindo, uma cena bem tensa. Você vê que até o Glenn está incomodado. Quem diria nossos heróis praticando homicídio desse jeito? Um dos salvadores aciona o alarme, então começa aquele corre-corre tiroteio. É o primeiro episódio que o Glenn, o Hit
o Gabriel e a Tara matam humanos. Parece que tudo deu certo, eles mataram todos, mataram o tal do Negan, quando aparece um deles fugindo numa moto. Eles acham que é o Negan. Quando já vão matá-lo, uma voz avisa que estão com a Maggie e a Carol como reféns. Elas foram sequestradas por Paula, interpretada por Alicia Witt, Michelle, a Janine Gossen, a Molly, a Jill Jane Clements e o Donnie, o Russ Blackwell. Ele levou um tiro e tá sangrando. Então a Maggie e Carol ficam reféns enquanto a Paula negocia com o Rick a troca. Esse local onde as duas estão presas me lembrou muito Jogos Mortais. Então a Paula avisa que os batedores vão chegar, outros membros dos Salvadores, e a Carol finge que tá apavorada, tá com medo, para usar um pedaço ali do terço para cortar as fitas. E fica enchendo linguiça. Explora ali a Michelle, que perdeu um bebê, então um paralelo com a Maggie. A Paula sendo uma ótima personagem, mas eu acho que os diálogos são um pouco chatos. Ela fica falando da época que era secretária, como que ficou fodona, a Molly tá morrendo devido a um câncer. Resumo da ópera: a Carol consegue se soltar, solta a Maggie. Donnie já estava morto, então ele morde a Molly, uma armação ali da Maggie e da Carol. Carol mata a Michelle, dá a oportunidade para Paula fugir, mas aí elas entram em confronto. A Carol a empurra numa estaca e ela é mordida por um zumbi. Esse evento mexe com a Carol também, ainda mais depois que o Rick executa o tal primo, que se diz Negan, no final do episódio. E ainda a Carol e a Maggie armam uma emboscada para os tais batedores na sala de abate. Olha só que coincidência. E taca fogo neles. A Paula zumbificada no final, na verdade, era outro ator, porque não deu tempo da atriz Alice Witt passar por todo o processo de maquiagem. Então, para acelerar, fizeram isso aí. Interessante o Morgan construindo uma cela de prisão ali em Alexandria. A gente sabe para que ela vai servir mais para frente. A Denise decide seguir com o Daryl e a Rosita, em busca de remédios em uma farmácia num lugar que ela conhece. Então a Denise estava ficando interessante e ela acaba morrendo com uma flechada no olho, lançada pelo Dwight. Ele aparece já com o rosto deformado, né? Também o Eugene e o Abraham aproveitam para lavar roupa suja por conta daquele evento lá de Washington, na 4ª temporada. O Eugene é feito de refém pelo Dwight, morde o pinto dele. Tem outra troca de tiros, eles conseguem escapar dali. E o Daryl também recupera sua besta. A Carol decide deixar Alexandria. E o Daryl, em busca de vingança, sai de Alexandria. A Michonne, o Glenn e a Rosita vão atrás dele. O Rick e o Morgan vão atrás da Carol. Ela topa com os salvadores e numa cena bem legal atira neles e consegue ali escapar. Pro Rick, os salvadores morreram na instalação. Então quando ele vê esses sinais de que existem outros, aí já fica meio preocupado. Aí o Morgan fala para ele voltar para Alexandria, que ele vai atrás da Carol. Michonne e Glenn são capturados pelos salvadores. Depois a Rosita e o Daryl também é alvejado. Então a Maggie começa também a se sentir mal. Rick, Eugene, Aaron, Abraham, Cal e Sasha saem de Alexandria para levar a Maggie a Hilltop, para o doutor fazer o parto, possivelmente parto. Mas eles são impedidos pelos salvadores. É um episódio bem tenso, eles tentam passar por uma estrada, não conseguem. Tem um deles que é o braço direito do Negan, o Simon, interpretado por Steven Ogg. Eles agridem um homem, possivelmente um prisioneiro, e depois o enforcam na frente do Rick e do seu grupo. E o Simon fica falando que esse pode ser seu último dia na Terra, o nome do episódio. Eles colocam walkers na estrada com o cabelo da Michonne para intimidar. Um com uma flecha no olho, lembrando o Daryl, encontra uma pilha de troncos no meio da pista. Outra coisa marcante nos Salvadores e no próprio Negan são os assobios. O Morgan tenta fazer a Carol voltar, não consegue, e ela é atacada por um dos Salvadores que sobreviveu lá à troca de tiros dela. Toma um tiro, pede para morrer, aí o Morgan aparece e mata o cara. Eles encontram dois homens, um montado no cavalo e eles com uma armadura, e prometem ajudá-los. O Rick deixa o veículo com o Eugene na tentativa de despistar os salvadores, mas não adianta, ele é capturado. Eles carregam a Maggie já bem fraca pela floresta e aí são cercados por uma porrada de gente. O Glenn, o Daryl, a Michonne e a Rosita se juntam a eles. Eles têm que ajoelhar. Finalmente sai do trailer um homem com um casaco preto, um lenço vermelho, um taco de beisebol envolto em arame farpado. Então ele cumprimenta o Rick e se apresenta como Negan, interpretado pelo Jeffrey Dean Morgan. Sensacional. E esse monólogo dele é foda. Ele fala que eles são a ordem mundial. Vocês vão pegar as coisas, nós vamos pegar metade. Se chegarmos lá na porta, bater, vocês vão ter que abrir.
Se vocês não abrirem, a gente enfia o pé na porta. Ele é desbocado, homicida, eu achei engraçado em alguns momentos. Então ele diz que o grupo vai ter que aprender uma lição por terem matado tantos dos homens dele. Ele vai espancar um até a morte com um taco de beisebol. E apresenta o taco como Lucille. E faz a brincadeira do Uni-Duni-Te, traduzindo. O Rick todo assustado, acuado, ao mesmo tempo com muito ódio por dentro. E eu gosto dessa iluminação dos faróis, a penumbra da noite, frio, e não aparece nenhum Walker, ou seja, eles são agora coadjuvantes. Os vivos são a maior ameaça. Aí o Rick tenta reagir ali quando o Negan fica se aproximando muito do Carl, e ele avisa, ó, não vou tolerar mais isso, essa eu vou deixar passar. Tem uma versão sem cortes desse discurso do Negan, e aí ele fala vários palavrões. Ele fala fuck 23 vezes. Outra parte também há momentos dessa fala cômicos dele. E termina com ele escolhendo alguém, a gente só vê o ponto de vista da vítima, e ele acerta a cabeça e fica tudo escuro, e só ouve o barulho do crânio sendo esmagado. Na época eu fiquei por conta, porque a gente tinha que esperar até a próxima temporada. Eles gravaram várias versões dos membros da equipe do Rick sendo atingidos pela Lucille. Mesmo com a tentativa do programa manter a vítima em silêncio, as pessoas teorizavam, né? Acabaram vazando alguns spoilers nas filmagens dos episódios da temporada seguinte, em 2016. Mesmo assim, a maioria ficou acompanhando a série, então teorias, os burburinhos ajudaram. Para o Andrew Lincoln e a Lauren Cohan, esse episódio foi bem difícil de gravar. Enquanto eles liam o texto, ficavam com raiva e chegaram até atrasados de propósito, para evitarem que o episódio era bem pesado. A Alana Masterson, que faz a Tara, não aparece nesse episódio. Por quê? Ela estava grávida na época. Ela precisou ficar afastada dos 4 episódios consecutivos finais da temporada. Esse é o primeiro episódio de The Walking Dead a ir ao ar em abril em todo o mundo. É isso, pessoal. Isso que foi The Walking Dead, a 6ª temporada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma coisa, comenta aí. Qual a cena mais marcante para você? Você gosta do Negan? Você quer que eu traga a 7ª temporada? Gostei mais ou menos dos lobos. Interessante, mas não é muito aproveitado. Só que a cena que eles tocam o terror em Alexandria é boa. Tem as mortes, não tão pesadas quanto a que vamos ter na 7ª temporada. Mas eu ainda acho que eles enrolam um pouco. Esse episódio do Morgan é chato. O episódio também que foca na Carol e na Maggie ali presas poderiam mesclar com outra situação. Enfim, o ritmo é um problema. Mas eu gosto das maquiagens, dos zumbis, dos efeitos gore. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui! Tchau, tchau!